Fantástico. Obrigada a todos. É um pouco estranho, porque é interessante ver aqui, estar compartilhando o palco aqui. Estão me ouvindo? Ok, maravilhoso. Tenho vendo vocês aí. Então, vocês já ouviram a minha história, certo? Então, agora eu vou pular essa parte e vamos para o próximo slide. Então, eu vou falar sobre o estudo de caso, ou seja, como eu encontrei esse caso. O slide tem mais detalhes, então depois vocês podem vê-lo mais tarde. Então, vamos ver o que realmente aconteceu. Eu vou pular esta parte, porque você já me conhece, eu sou da Croácia, certo? Etc. É isso mesmo. E depois eu fui para a Dinamarca, agora eu trabalho com a minha própria empresa. E eu tenho um cliente de 4,5 milhões em faturamento. E eu espero que vocês gostem dessa apresentação. Vocês já viram isso, não é? Eu estou perguntando porque eu não sei quem é que já viu antes a apresentação. Então, eu fiz muita pesquisa e também muito estudo. Oh, perdão, muito curso. E nesse primeiro curso, que foi esse Mastering AI in AAC, e agora o do meio, é neste que eu vou me focar, Mastering AI in AAC. Nós operamos, então, com mais de 600 alunos em mais de 60 países. E tinha um diretor de TI dessa empresa grande. E, basicamente, eles ficam nos Emirados Árabes, principalmente em Dubai, mas tem escritórios em todas as partes do mundo. E eu conheci o CEO e ele me falou, bom, eu já escutei falar sobre esse IA. Agora, como é que a gente pode implementar isso? Como nós podemos utilizar isso em design de interiores? Eu conheci o diretor de TI e depois também o CEO, e eles decidiram me convidar para passar uma semana inteira em Dubai. Para apresentar a empresa, eu não posso compartilhar, obviamente, muitos detalhes da empresa, mas eu posso falar sobre o trabalho que nós fizemos juntos. E eles fazem, então, o design de várias lojas, como vocês podem ver aqui na tela, e também para outras marcas muito famosas. E eles têm mais ou menos 20 a 30 lojas para cada marca todos os meses. É isso mesmo. Então, eles têm muito trabalho. E eles utilizam principalmente AutoCAD. Eu sei que muitas pessoas aqui devem pensar, vai utilizar o BIM, porque, claro, eles têm 3 dias para preparar todos os desenhos. É maluco mesmo. Mesmo se você utilizar o BIM, você não tem toda essa rapidez. E eles são tão bons no AutoCAD que eles fazem o trabalho bem rápido. Me considero bom, mas eles utilizam o BIM, na verdade, que eu acho que seria melhor. Bom, eles também trabalham com essa cadeia de hambúrgueres, também hotéis. Eles fazem muito design de interiores, vou mostrar um pouquinho do que eles fazem. Além disso, o que eles fazem? Eles também têm muito trabalho. Bom, claro que o lucro é baseado em volume, então eles têm uma taxa de rotatividade muito grande. E essas marcas são globais, são muito famosas, e todo mundo quer trabalhar com eles. Então, por isso, eles também podem. Bom, é claro que também todos os concorrentes baixam os preços. E quem quer trabalhar com eles, na verdade, não ganha tanto assim. Então, eles têm que ganhar no volume. E depois, em relação ao uso de software, que é a minha visão para toda empresa, é que o software era baseado no Gêmeo. O que você vê na mídia social que outras pessoas estão usando, eles não são muito especializados nisso. Então, verifique o que eles estão usando e como é que eles podem trabalhar com isso. E eles trabalham na solução de problemas, em vez de otimizar o trabalho. O problema com tudo isso é que você precisa treinar todo mundo, você precisa também garantir que eles conheçam o software, e eles sempre ficam parados no mesmo sistema. Então, se você desperdiça muito tempo, você vai desperdiçar tempo com 10 pessoas. Então, esse é o problema que eles têm. Então, quando eu entrei no projeto, foi em janeiro, eu fui para Dubai, eu estava depois em Londres, e passamos por workshops, e normalmente é assim que o trabalho deles é uma grande sala de conferência, tem alguns demos que vocês podem ver. Eles estavam utilizando aqui algumas ferramentas para testar. Aqui estão os seus principais desafios. Ou seja, eles tinham muitos clientes com diferentes necessidades. Eles tinham um expertise limitado. Não era um grande problema, porque nem precisava ser tão especializado. E também era uma coisa que também não fazia falta para eles.
mas eles tinham muitas ferramentas. Você deve se sentir da mesma forma, não é? Você tem tantas ferramentas que você nem sabe qual escolher. E a equipe era muito envolvida. Eles não têm um gerente de BIM. Tudo era simplesmente baseado no TI. Agora, o TI não sabe nada normalmente sobre textura, sobre design, etc. Então, o foco maior estava em abrir novos escritórios, servidores, e trabalhavam assim. Então, tinha um fluxo de trabalho bem desorganizado, tudo ficava ali em Dubai, depois ia para México, depois ia para Phoenix. Então, o foco era principalmente na privacidade dos dados. Agora, dúvidas? Este slide mostra muita informação e mostra todas as dúvidas que eles tinham quando comecei a trabalhar com eles. Então, o que significa formação em modelagem? Por que eu preciso de AI? Por que nós precisamos de um consultor de IA falando para a gente como é que a gente faz o nosso trabalho? Essa era a pergunta. Eu falava, não, perdão, eu não estou aqui para te dizer o que fazer, mas sim para te ajudar. E eu me lembro especificamente de uma moça, de uma senhora, que sempre me perguntava, por que isso precisa acontecer hoje? Por que ia precisar chegar hoje? Eu falei, bom, eu tenho 10 anos até me aposentar, então para que tem que chegar hoje? Eu espero que isso saia bem para vocês. Bem, enfim. O ponto principal eram essas preocupações. Então, todo mundo queria vender a solução para eles, mas eles trabalhavam com marcas famosas, todo mundo queria trabalhar com eles. Eles se sentiam confusos com tanta oferta de propostas. E tudo isso leva a um grande problema que é o mesmo. E esse realmente era a dor deles, ou seja, eles não sabiam o que eles precisavam. E eles precisavam de uma ajuda para poder ajudá-los, uma ajuda para nessa seleção de alternativa. Então, havia tantos aplicativos de IA e eles tinham que focar em si mesmos. Olha isso, qual é o projeto que você tem. E como é que nós começamos em geral? É como é o processo? Eu pergunto, como é que você recebe os arquivos e como é que você entrega? E nesse processo, onde é que você gasta mais tempo? Eu vou mostrar para vocês. Então, esse daqui é o processo. E aí, onde é que estavam os pontos de dor? E aí, depois, o que é que toma mais tempo? Mas tem um slide que eu quero que vocês lembrem, é este, é o processo. Ou seja, quais são o processo, o que te toma mais tempo e onde é que estão essas dores. Bom, então aqui nós temos um processo de 9 etapas. Aqui é uma proposta de valor. Isso foi antes da implementação do IA, porque você precisa fazer com que os líderes também comprem a ideia. A questão é, por que você tem tanto problema em fazer com que os líderes comprem a ideia? Eu vou falar mais para você sobre isso. Então, vamos adiante, depois que os líderes já compraram a ideia, e vamos passar para a formação. Para que vai usar IA e como? Normalmente eu digo, se você é engenheiro e você precisa de uma solução precisa e que você, em 100% dos casos que ele esteja correto, pode não ser sua melhor aposta, mas se você precisar de uma solução boa, talvez você possa utilizar IA e é fantástico para isso. Vai depender do tipo de IA que você está utilizando, claro. Tem outros aplicativos também de engenharia que podem ser utilizados, mas a gente discute isso depois. Agora, você precisa saber onde é que você está, e aí você começa a fazer mapeamento do seu processo, e aí você identifica os pontos de dor, e depois começamos a fazer o teste, fazer a validação, que normalmente toma mais tempo, porque tem projetos piloto, etc. E nós também devemos encontrar pessoas que usem IA muito bem dentro da empresa para trabalhar como líderes no uso desse aplicativo. Pode levar 6 meses, por exemplo, pode passar até 6 meses e ninguém sabe utilizar ainda IA. Então, por isso que você precisa desses líderes ou dessas pessoas que saibam utilizar isso muito bem. E aí depois você passa para a implementação. Mas você tem um roadmap completo, onde é que você começa, para onde você vai e qual que é o futuro. E aí, então, significa para onde que eles estão indo depois da implementação de IA. Eu estou brincando aqui.
É porque você precisa falar para o CEO e também explicar para ele por que é que você está cobrando o que você cobra. Eu não cobro tanto, é só meio milhão de dólares, mas tudo bem. E, de qualquer forma, é bem difícil. E aí depois você faz uma proposta e depois você tem uma validação de tudo. Se você seguir essas etapas, você consegue implementar IA com sucesso, mas toma tempo. Leva de 2 a 3 anos. Não são meses. Para alguns, pode ser até rápido, pode até ser uma semana. Agora, avançamos. Essas são as questões que estão por trás do processo. Eu não vou detalhar tudo isso. É somente para mostrar a complexidade do processo. Então, você precisa fazer as perguntas corretas, e para isso, você precisa passar por todas essas etapas. E aí depois você precisa selecionar quais são as perguntas corretas, e aí depois verificar o que importa realmente para aquela empresa. Tem muita coisa a ser considerada, eu vou passar rapidamente, porque isso daqui é muito complicado para explicar somente nessa apresentação. Aqui é para mostrar o fluxo, mostrar a complexidade, e normalmente é assim: as pessoas se reúnem numa sala para poder se comunicar uns com os outros e aí depois discutir o assunto. Então, novamente, processo, pontos de dor e depois o que você quer fazer. Aqui é o processo de uma dessas grandes reuniões que nós fizemos. Como vocês podem ver, o que nós mapeamos é quem é que recebe o quê, de quem, e tudo está interconectado. Então, você recebe isso pode acontecer aquilo, etc. Às vezes é difícil entender tudo, mas é bom você mapear tudo, porque assim as pessoas refletem naquilo que elas estão fazendo também. E elas podem também se comunicar, porque, por exemplo, você faz dessa forma? Eu não sabia. E isso também é muito bom para a própria aprendizagem do pessoal. Os pontos de dor, e isso realmente inspira as pessoas. Quando eu pergunto qual que é o seu ponto de dor, com o que você sofre, isso vai de uma gama e grande de problemas, desde compartilhar arquivos, etc. E aí você pode ensinar as pessoas como colaborar. Você também pode acrescentar algumas pessoas no processo. Por exemplo, uma pessoa que faz um design no Japão, e depois outra na República dos Camarões e outra aqui no Brasil. E eles precisam também trocar informações. Como é que você encontra esses modelos e também os croquis? Às vezes é impossível. Então, IA pode ajudar nisso. Então, aqui estão os pontos de dor e quais são as ferramentas de IA que podem ser utilizadas. Para alguns aspectos, isso pode ser bastante de uso imediato, mas para algumas outras situações, você vai precisar verificar questões específicas. Depois, nós passamos para o teste dos aplicativos de IA. Aqui nós colocamos também os pontos de dor, verificamos a comunicação, e muitos pontos de dor nas empresas é a comunicação. E aí depois falamos muito sobre esses hotspots. É somente como um exemplo. Porque às vezes as pessoas querem me mostrar como é que eles trabalham com uma marca, e aí eles vão tentando encontrar os arquivos, e leva 20 minutos somente para encontrar um arquivo. E você tem 16 pessoas que estão esperando aquele arquivo. E a pessoa fica lá pensando fica pensando um tempão para poder encontrar o arquivo. Aí eu pergunto para a pessoa: você não quer IA para poder te ajudar a encontrar o arquivo? Fala: não, eu já vou achar daqui a pouquinho. Então, às vezes, as pessoas nem veem que elas têm um problema. Exemplos. Eu acho que muitos de vocês estão aqui pelos exemplos, não é? Vamos ver? Então, para o rendering e a modelagem, aqui nós vemos um exemplo, nós estamos isso para renderização, mas uma das coisas que nós observamos é que, por exemplo, o Corvo e o D15 trabalham de formas diferentes. É o Corvo e o CREA, e para muitos desses IA, ou ferramentas de IA, o Diffusion pode ser até melhor. Depois eu posso falar sobre isso. Mas eles funcionam somente com um croquis, uma modelagem baseada no croquis. Depois você baseado em 3 fotos que você tira, você sobe, depois você faz o download da imagem. Então, se você não sabe como fazer a renderização em D5, é de movimento, paisagens, alguns utilizam.
É exatamente isso, somente com o recurso de IA. Em vez de você fazer uma renderização que toma 8 horas, vai levar 1 minuto. Isso é IA. Então, você não precisa fazer planejamento de todo item, etc. E isso leva 1 minuto. Você já testa, verifica rapidamente e você vai para frente. Se precisar fazer alguma coisa, fazer algum acerto. Agora, para a regulamentação de construção, isso realmente era um grande ponto de dor. O que acontece quando você precisa desenhar um edifício? Você precisa verificar por que o corredor precisa ser daquele tamanho, onde é que tem que estar as escadas, qual o tamanho, onde é que precisam estar as cozinhas. Eu não tenho aqui os nomes, mas é o StreamStruck, por exemplo, que é um aplicativo. Eu não me lembro exatamente do nome, mas tem uma empresa que coleta várias regulamentações de diferentes países e eles verificam isso de acordo com os arquivos que você mandar. Então, você mostra um site e você pergunta quanto que eu posso ter de área construída aqui, quantos cômodos, quantos banheiros eu posso colocar aqui. Tudo isso você pode verificar através desse site. Você tem vários estados aqui no Brasil, então também isso pode existir para diferentes estados, de acordo com os desejos de cada cliente. Você coloca as informações lá, que tem muitas páginas, e aí depois o IA vai fazer o trabalho para você, para verificar o que você pode fazer ou não. E uma empresa desse tamanho utiliza Excel na gestão de projetos. Eu adoro Excel, eu acho que é um dos grandes aplicativos, mas tem um problema. O Excel normalmente somente funciona para a pessoa que fez aquela planilha, que criou aquela planilha. E, na verdade, deveria funcionar para todos. Aí, você precisa ficar explicando o que é cada célula, para que funciona, etc. Mas você tem um aplicativo que funciona muito bem. Nós encontramos o Monograph, que funciona para empresas com menos de 100 funcionários, mas ele também pode funcionar globalmente, como disse o fundador. E também pode participar em licitações. Então, você tem que apresentar vários documentos. Eu acho que aí você pode utilizar o Custom GPTS, porque você quer um resultado, por exemplo. Eu quero um plano de implementação, então eu tenho uma grande documentação para produzir, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Então, o que é que eu faço? Eu gravo com voz, e depois eu faço o Notes para transcrever tudo, depois eu coloco isso tudo no GPT, e aí depois ele faz o relatório para mim, o projeto. E isso foi desenvolvido para eles, é que o compartilhamento de conhecimento deles também era bastante limitado. Então, há muitos casos de uso que precisavam ser compartilhados, como você pode ver aqui à direita, demos também. Então, nós colocamos tudo isso no mesmo lugar, de forma que as pessoas tivessem um lugar único para compartilhamento de conhecimento. Já estou terminando, eu tenho 2 minutinhos. E o Blind Spot, eu queria mostrar para vocês como você pode utilizar aqui. Você tem uma equipe de BIM que faz tudo no croquis, e aí depois você verifica com o cliente os dados, e aí depois você tem que partir para os desenhos, não é? A questão é que eu perguntei, quanto tempo leva para você fazer isso? Aí eles me falaram que leva 8 pessoas e tem que fazer isso em 8 semanas. É muito tempo. Agora, você já ouviu falar do Speckle? Em vez de levar 8 semanas, você pode fazer em 8 segundos. E o pessoal fala, o quê? E a economia vem daí. Então, para interoperabilidade, você pode utilizar o Speckle. E o último instrumento que eu queria mostrar para vocês é isto. Aqui é o Stop Knob. Você pode fazer uma comparação de diferentes elementos que são que você quer priorizar. Então, você quer implementar IA para a renderização. Então, isso vai também impactar muito, porque vai economizar muito tempo. Você pode testar os aplicativos e o uso é bem fácil. Leva 2 a 3 semanas para você realmente dominar bem o uso dessa ferramenta. Mas eu vou passar para o último. É normalmente o que eu ensino nos cursos online. E eu também ensino como trabalhar com os bots.
Provavelmente algumas pessoas vão falar, tudo bem, eu vou comprar. Mas, como vocês podem ver, o pessoal vai falar assim, eu não vou usar o computador para isso, etc. Mas, se for de fácil uso, eu compro já amanhã. Então, no geral, o score é interessante. Então, essa é uma técnica que você pode utilizar para se focar. Então, o que nós fizemos para essa empresa? Nós começamos com workshops, mostramos como economizar 3 horas por semana, e tudo isso vem dessa apresentação. Já estou terminando. Esse aqui é um relatório de proficiência de IA. E isso ajuda muito os alunos que são mais céticos. Isso mostra como você pode economizar tempo durante a semana. E você utiliza IA todos os dias e somente utilizam as versões pagas do IA. E aqui estão os prompters. Bom, os céticos normalmente nunca usam direito os prompters. E também os gerentes de empresa que estão aqui, vocês também podem acessar aqui para verificar quais são os cursos. E muitos empregadores apoiam o uso de IA. E vou pular aqui rapidamente, são 10 horas por semana, comparado com 45 semanas por ano, e isso leva a 450 horas por ano por funcionário, ou também por 100 funcionários. E isso representa 45 mil horas por ano de economia para a empresa, se todo mundo utilizar IA, ou seja, muita coisa. Então, vamos falar que são $100 por hora, não sei exatamente quanto seria o valor, mas vamos dizer que são $100 por hora. Isso já seria em torno de, vamos lá, 4 milhões e meio. Isso é como você poupa bastante. Isso foi estimado por IA. Sim, pode passar rápido. Bom, vamos lá. São poupar na forma de projetar. É como lavar roupas, por favor. Tem que trabalhar para mim. Então, quando a gente lava as roupas na mão, a gente passa horas e horas todo dia. Mas depois arrumamos a máquina de lavar roupa e faz o trabalho para nós. Mas ainda estamos ocupados. Ainda assim, passamos horas e horas por dia ocupados. Não temos tempo. Precisamos poupar tempo. Então, as pessoas dizem que vão poupar tempo, mas acabam enchendo o tempo com outras coisas, outras tarefas de prioridade. Eu te falei para vocês sobre esse processo, as dores de cabeça, e essa empresa aqui, todos eles estão felizes em aprender sobre inteligência artificial, estou feliz por trabalhar com eles. E por fim, gostaria de dizer que tudo que leva a oportunidade para ser uma pessoa, esse é o diretor que me deu a oportunidade de provar meu conhecimento, eu sou muito grato a ele. Tendo dito isso, agradeço muito a vocês, espero que tenham aprendido alguma coisa. Obrigado.